Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos mais uma vez para a nossa partilha da palavra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro aqui pela TV Kairos. Se você ainda não sabe da programação, fique ligado. Todos os dias nós temos uma programação diária aqui na nossa TV Kairos para você poder rezar, bem preparar para a sua vida espiritual no dia. Então, se abra essa experiência. Vem ser também Comunidade Católica Kairos a partir do que nós podemos oferecer em nossa espiritualidade, em nosso carisma. O Evangelho, então, desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23, que vai nos dizer assim. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna o homem impuro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada o que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, não precisaria dar muita explicação dessa palavra não, né? Porque está clara para nós. Está claro. Mas vamos olhar mais uma vez para o ambiente em que Jesus está. Jesus chama para si, atrai para si as multidões para um novo ensinamento. Quando Jesus, na Bíblia, chama para si a atenção, é um ensinamento novo, dado com autoridade, mas que está destinado a todos, a toda a igreja, a todos aqueles que aderem à experiência de fé com Cristo, que se dizem cristão, não só por serem batizados, mas por colocar em prática a dinâmica da fé, é convidado a viver isso que o Senhor está nos propondo. A tomar para si esse ensinamento e colocar em prática. E quando eu li esse texto, a frase que me vinha à tona, e talvez veio para você também, é aquela frase, que é uma canção também, A boca fala do que o coração está cheio. E talvez a reflexão que nós temos que ter é isso. Do que nós temos enchido o nosso coração? Nós estamos aí, nos preparando, final de semana, começa o carnaval. O que nós vamos vivenciar? Só uma festa carnal? Ou uma festa que, olhando para a nossa realidade carnal, como pessoas humanas, limitadas, fracas, vamos levar tudo isso para uma experiência com Cristo? Porque é isso que nós estamos ouvindo. Todos os elementos que Jesus traz, que vem, que brota do coração, do interior, todos os elementos que traz, está muito relacionado também ao que São Paulo fala, é relacionado a uma vida desordenada. E a desordem não combina com o cristão, porque o cristão é batizado para agir no Espírito. E de modo particular, nós da comunidade que propagamos o batismo do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, precisamos viver segundo a ação do Espírito Santo, como nos orienta São Paulo. E a ação do Espírito são contrárias à vontade carnal. Não é que nós vamos desprezar a vontade da carne,
mas nós vamos dar um pleno sentido sobre a ação do Espírito Santo. Então, para viver uma vida ordenada, precisa de uma intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso viver o meu batismo. Todos nós, batizados, temos o Espírito Santo dentro de nós para nos conduzir. Só que se nós não rezamos, só se nós não colocamos a palavra em prática, meditamos, rezamos com ela, não participamos dos sacramentos, né? Nós da comunidade não vivenciamos a espiritualidade enquanto comunidade católica Kairos, não rezamos um terço da misericórdia, tantos elementos que nós temos na espiritualidade. Se nós não vivemos isso, nós estamos inclinados a viver uma vida imoral, a viver todas as inclinações, porque não estamos deixando conduzir-nos pelo Espírito Santo. E o que Jesus quer dizer é que nós podemos ter controle disso, porque é uma coisa que sai de dentro. E quem é capaz de controlar o nosso interior? Nós mesmos. Mas não vamos controlar somente com as nossas forças, mas vamos controlar com as forças do alto. Então é o que eu convido você a pedir. Vem, Espírito Santo. E controla as coisas que estão dentro de mim, que eu trago do homem velho, da mulher velha, que precisam ser abafados pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, é fácil, talvez você não está acostumado a pedir e dizer isso, mas peça, vem Espírito Santo de Deus. E ajuda a quando eu abrir a boca, quando as minhas intenções vir, que não for boa, me ajuda a discernir. É aquilo que Jesus falou para os discípulos e fala para nós hoje. Quando você abrir a boca para falar, é o Espírito Santo que falará em vós. Por quê? Estáis sendo conduzido pelo Espírito Santo. Mas a maior reflexão é, eu estou permitindo que o Espírito Santo conduza a minha vida? O Espírito Santo não invade. Ele respeita a nossa liberdade. E quanto mais eu e você dermos liberdade para o Espírito Santo agir em nós, mais sobre a verdade nós viveremos e experimentaremos. E aí não vai ser difícil entender essa passagem bíblica, como talvez foi difícil para os discípulos entender. Porque todo o mal, toda a devassidão que está no mundo vem do interior do homem. E tem algo muito profundo ainda que Jesus fala nessa palavra. Porque o ambiente que ele está ali, reunido com os discípulos, é a casa. E ali, quando ele coloca essa dimensão da purificação dos alimentos, ele está como se ele estivesse trazendo todas as realidades culturais. Né? Nós lembramos que os judeus não comem porcos, né? Não comem a carne de porco. Tal. O que ele está fazendo? Todas as culturas, todas as realidades. Todos podem se sentar à mesma. O que o Espírito Santo faz? Congrega na unidade. Leva uma única linguagem, que é a linguagem do amor. Se você quer discernir se verdadeiramente está conduzindo pelo Espírito Santo, a sua atitude está levando à comunhão, a sua atitude está levando à unidade com a igreja, com o Papa, com o seu fundador, ou está fazendo você dispersar? O Espírito Santo é a unidade. A sua vida está sendo um antro de confusão ou de salvação, de paz? Porque o Espírito Santo não promove confusão. É ordem, não desordem. Então peçamos, vem Espírito Santo e nos ajuda a viver sobre a ordem, dentro do natural, o sobrenatural de Deus. E nos batiza, Senhor, com teu Espírito Santo. E nos conduza, Senhor, a viver. E que nós possamos buscar a cada dia o secreto de Deus. Eu te convido hoje a rezar com uma canção nossa da comunidade católica Kairos, o misterioso secreto. Se coloca no seu quarto, fecha a porta e reza com essa canção. Pai, eu estou buscando o secreto. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.